Boa tarde, seguidores do São José News. Estamos aqui no Centro Cultural, participando, vivenciando uma exposição folclórica com o objetivo de homenagear o Tião da Suda, né? E estamos aqui agora com seus familiares, o Alvinho, que é sobrinho, a dona Eliana, que também é sobrinha, né? São irmãos, não é isso? E duas sobrinhas emprestadas aqui porque estão na família, né? E a Selma é que vai falar um pouquinho para a gente aqui, contar um pouquinho quem foi o Tião da Suda, né? A Selma foi uma grande mentora do Tião, né? Sempre era alguém que era tutora, protetora, né? Estava sempre auxiliando o Tião, né? Nas suas necessidades. Ele confiava muito na Selma, né, Alvin? E Selma sempre foi uma pessoa extremamente carinhosa. Oi? Muito especial para o Tião, né, Selma? Então, fale um pouquinho para a gente, quem era o Tião? Olha, por 80, quando eu me casei, né, com o Alvinho, e eu conheci Tião. E ele, convivi com ele esse tempo todo, foi, quanto? 20 anos? Foi, Alvinho, que eu convivi com o Tião? 20 anos? 40 anos. 40 anos, né? 41 anos. E ali do lado, fui morar justamente do lado da casa dele, e tudo que ele fazia, eu estava presente na vida dele. O doce, ele me chamava para dar uma olhada. Tudo saísse diferente da vida. Na rua ele levava para mim, para a mãe de Alvinho, né? Que estava sempre nós duas juntos. E foi aquela pessoa muito especial na vida da gente. Ele com aquele doce dele, né? Minha sogra fazia os pastelzinho para ele poder vender, junto com os doces. E ele foi uma pessoa muito especial para nós ali na família, tanto para mim como sobrinha emprestada, como para o sobrinho verdadeiro dele. É uma pessoa carinhosa, amiga, honesta. Ele era tudo de bom na vida da gente. O Tião sempre demonstrava muita alegria, né, em tudo que fazia. Quando a gente chegava à porta da escola e encontrava o Tião lá, era uma alegria imensa, né, com as charadas, né, Selma? Isso. Como é que eram essas produções dele? Fala um pouquinho pra gente dessa capacidade que ele tinha de fazer as suas charadas. Engraçado, ler, ele não sabia nada. Escrever, só ele que entendia. Agora, na matemática, ele era excelente. Então, ele fazia a charada dele em casa, ali sentada no banco. Todo domingo, ele sentava no banco, tocava a sanfona dele. Uhum. E ali, ele fazia uma charada pra gente. Aí, ele falava, Selma, uma nova. Aí, ele fazia, só que ele me deixava uma semana pensando. Onde ele chegava, agora não. Tião, fala pra mim. Eu não, agora não. Espera mais um pouco. Então, ele dava intervalo pra gente raciocinar. Isso era uma marca muito interessante, né? Às vezes ele tinha essa capacidade e o que a gente via? Ele deixava a gente pensando, não adiantava tentar com ele dar a resposta, que ele não cedia, né? E era muito engraçado, eu achava muito legal aquele gesto de esfregar as mãos animado, né? A pessoa não sabia. Essa é boa porque a pessoa não sabe. Aí ficava com a expectativa da pessoa ter que saber. Uhum. Aí vai dar uma palhinha. Aí dava uma palhinha, mas uma palhinha também que deixava a pulga atrás da orelha. Para você raciocinar, para poder... Aí tu matava uma nota musical, tudo bem. Aí você ia ou o nome de um bicho ou o nome de uma pessoa, aí era 50% de acerto da charada. Uhum. Né? Porque então ele deixava a gente mesmo... era o falecido Pimba, aquela turma toda, chegava... Aí, não, hoje não. Então, só fazer outra nova quando a pessoa respondia. E quando não respondia, não tinha outra nova. Durava uma semana, ele era assim. O Tião também, além da sanfona, ele tocava pandeiro, não tocava? Tocava. A gente lembrou disso aqui ontem. Eu falava, gente, mas às vezes na porta da escola ele levava um pandeirinho. Ele ainda tem esse pandeiro? Existe, não existe? Depois, quando eu já tive meu primeiro filho, né, o Eduardo, ele ficava sentado no banco, aí já deixava a sanfona e deixava o pandeirinho com o Eduardo tocando. Uhum. Quando o Eduardo acabava destruindo aquele pandeirinho, ele vinha com um violãozinho de madeira. Aí ele ficava tocando a sanfona dele e Eduardo ali com aquela
tocando ao lado dele. Quer dizer, o bandeirinho não existe mais. Bem que eu tentei, eu tenho um lá em casa, mas é novo, não é dele. A história é muito bacana, né, Selma? Toda a construção patrimonial do Tião foi a partir dos doces, não foi? Como é que é essa história? Conta um pouquinho pra gente. Olha, Começou com banana. Na época eu começava com banana, né, vendia banana. Então, até o depósito dele era no antigo Ari Machado, onde ali, por baixo do cemitério, tinha uma granja ali. Ele guardava as bananas dele lá, né, Leandro? Guardava lá, você vendendo banana. Aí depois, com a banana, então ele foi aí, passou a produzir doces. E aí mamãe um dia falou, eu vendo um pastel. Eu tinha uns 12, 13 anos. Aí eu falei, não, então tá. Aí a mamãe começou a produzir pastel, e quem fritava era eu. A mãe fazia, eu fritava, e então ele levava o pastel. Até hoje, as pessoas não pedem. O pastel do Tião. Pastel. Sua mamãe tinha um segredo. Mas aí Selma, com a habilidade dela, conseguiu pegar, não em 100%, né? Porque acho que uma receita, só para pessoa que sabe, tu pode copiar. Agora, 100% vai ficar, né? Vai ficar semelhante. Agora, 100% não fica, mas ficou bom. A Dona Idoca, Cláudia Castro, Alvinho, pastor de Tião, se a qualquer hora eu pedi para fazer. Então, é lembrado até hoje. Então, Selma sabe esse segredo. Então, conta pra gente aí, Selma, como é que é esse pastel, né? Qual é o segredo? Porque é famoso, todo mundo fala no pastel do Tião, né? O que tem de diferente? Qual é a especialidade desse pastel? não, eu acho que esse pastel é tão simples, que eu acho que a minha sogra botava era muito amor. Sim. Naquele pastel. Porque levava só o trigo, uma colher de... Não era colher de sal, era de banha e água morna com sal. Não leva mais nada. Água morna com sal. Quer dizer, ela fazia aqueles bolinhos com a mão, molhava, né? Ia colocando no canto, depois ela batia a massa, juntava as massas todas e guardava lá uns minutinhos, depois abria e aquilo ficava maravilhoso. Quer dizer, não levava fermento, não levava nada da massa dela. Bacana. Então a Selma tem que ficar encarregada aí de fazer um pratinho pra gente, né, Alvins? Celebrar esse momento, né? É muito bacana. Eu hoje sou professor de língua portuguesa, né? E eu acho incrível essa capacidade que o Tião tinha de produzir essa literatura. É claro que a linguagem ela estava sempre muito ligada ao cotidiano dele, né? Era característica dele, né? Na expressão, ele criava de acordo com a capacidade que ele tinha de se expressar, o jeito de falar, não é? Quando a gente via o resultado, muitas vezes a gente ficava assim, meu Deus, que resultado é esse? Mas era muito bacana a capacidade de usar a linguagem sem ser alguém que dominava as letras, né? Ele não chegou a ter o estudo, não é? Mas, assim, uma capacidade tremenda de produzir uma literatura tão bacana que hoje está registrada, né? Tem 2 livrinhos e muita gente que sabe até hoje, né, as charadas do Tião. Então, assim, é uma figura de fato muito bacana do nosso folclore, né? Era um cidadão muito bacana que todos os dias estava na porta da escola. Eu lembro de uma vez que teve um impedimento dele ficar na porta do cenecista e ele teve que ficar do outro lado da rua. Teve um período... Uma cantina que fizeram... Não, foi Estado. Foi alguém do governo que pediu, não sei por quê. E aquilo causou uma tristeza muito grande no Tião. Eu lembro disso. O outro lado que não podia ficar ali. Acho que teve uma época que começou a surgir umas questões de drogas, né, nas portas das escolas, né? Então, assim, muita gente ficou preocupada e aí houve proibição dele ficar. Eu lembro que nós ficamos revoltados com aquela colocação, porque o Tião era uma pessoa muito honesta, muito carinhosa com a gente, né? Então,
sempre com a cestinha do outro lado da rua, e a gente via nele a tristeza de estar do outro lado da rua, me proibiram de vender aqui na porta da escola, né? E tão bacana e ver o que através do trabalho dele o Tião conquistou. Vocês poderiam falar um pouquinho disso? Olha, pai, ali é aquele negócio. Tudo é a bênção divina. Por quê? Não é uma pessoa simples, né? Simples, mas trabalhadora, honesta. Então, quando a pessoa, você é trabalhador e é honesto, a bênção vem. Uhum. Ela vem porque são frutos do teu trabalho, da tua honestidade, então vem a bênção, né? Uhum. Então, ele, pouco a pouco, foi junto, a gente nem sabia, né? Devagarzinho, ele foi juntando um dinheirinho, Aí chegou um certo período que o seu Valdemiro, que era o pai do doutor Milton, minha mãe era a empregada dele, então o seu Valdemiro morreu, o doutor Milton tinha que vender a fazenda, aqui em cima, ali na praça. Então, o Ari Pereira que comprou na época. Então, o Ari Pereira, com sua gentileza e tudo, né, deixou nós ficar morando lá por um bom período, não expulsou nós de lá. Aí, mas tive uma época que nós tínhamos que ir, precisar, tudo era dele. Então, para onde que nós vamos? Para você ver. Aí, mamãe me preocupada, para onde que nós vamos, Tião? Aí, o que aconteceu? Que Tião depois aparece. Aí, nesse intervalo, o Paulinho Cabral, irmão de Joel, do Moisés, do Zé Cabral, loteou ali em cima, no cemitério, no Parque Vera Lúcia. Fez o Parque Vera Lúcia, na época. Então, a gente tinha... Agora tu pode ver como é que é a bênção. Tu vê, os 3 primeiros lotes, tu vê, foi um para Cicia, que era irmã de Tião, e Tião comprou os outros 2, justamente ali. Era o primeiro, onde hoje é a casa do Odi, e nós ali. Ali são 2 lotes num só. Então você vê o que é a bênção, divina. Então, hoje, o quê? Melhor lote ali, para as 2 ruas, então o Tião comprou, acho que na época, a 50 cruzeiros na época, de prestação. Então teve até esse privilégio. Então, ele comprou e construiu a casa. Então, tudo com o suor do doce dele. Isso é muito bacana, né? Dona Eliana, a senhora é de Petrópolis, é isso? E veio hoje aqui fazer essa visita. Qual é a emoção de ver esse momento acontecer, de relembrar uma figura tão marcante da família de vocês? É uma emoção muito grande, né? Porque ele estava sempre na minha casa. Ele ia para lá, eu que andava com ele para resolver os problemas dele no INSS. Ficava doente, ele ficava na minha casa, levar no médico. Então ele estava sempre lá. E a gente tinha ele, não era como um tio, não, um pai, porque nós não tivemos pai. Então ele foi o pai da gente, que desde que nós nascemos até ele morreu, morava com a minha mãe e nós todos juntos ali. Eu, Alvim, Marquinhos e ele. Bacana. E ele era um pai pra gente. A gente conheceu o Tião como Tião da Suda. De onde vem esse nome Suda? Da minha avó. Que minha avó chamava Maria Suda. Mas chamava de Suda. Então era a mãe dele que tinha esse apelido. Como ele era o filho, ficou conhecido como o Tião da Dona Suda, né? Então, Tião da Suda. Aí ele falava assim pra gente, eu não vou morrer não, eu tomo um remédio para não morrer. Que bacana. Mas eu não posso ensinar ninguém. Aí nós ficávamos assim, Tião, ensina para nós que eu também não quero morrer não. Não, vai ficar uma fila sim, querendo que eu ensine e eu não posso ensinar esse remédio. E ele chegou alguma vez revelar? Não, nunca? Não, não, nunca revelou o remédio que ele está... Era dentro do bebê, com cachaça, e cheio de ervas, aquele negócio todo ali. Tinha ervas. Falava que é remédio para não morrer, Tem um detalhe também, é o seguinte, Usa o microfone aí. Quando a mamãe contava o seguinte, que quando a minha avó morreu, na época, quiseram até fazer o enterro dela. Ele falou que não, ele que fez sozinho. Ele falou que tinha o prazer de ninguém ajudar ele que fez. Na época ele comprou, né?
o caixão, ele que pagou tudo para a mãe dele. Então ele era muito se dedicado, muito dedicado. Muito Bacana. A gente vê aqui na exposição alguns pertences deles, e entre os pertences nós vemos ali moedas e vemos algumas notas. Selma, conta um pouquinho da história dessas notas, dessas moedas. Como é que elas chegaram a esse número? Como é que foi isso? Olha, Tião era uma pessoa, ele tinha um quartinho dele e na cama dele, nos pés da cama, tinha um baú. Ele devia ter 1 metro, né? O baú devia ter 1 metro de madeira. E tinha outro também, um armário do lado. Então esse baú era fechado a cadeado. Ele botava uma corrente imensa para ninguém mexer. Aí eu falava, aí ele, quando tinha que contar dinheiro, ele entrava no quarto e falava comigo, fica aí fora. Eu ficava na cozinha e ele ia contar o dinheiro em cima da cama. Quando veio a troca do dinheiro do cruzeiro, acho que pro cruzado, cruzado pro cruzeiro. Aí eu falava assim, Tião, vem cá, filhinho, você está trocando o dinheiro, a moeda e a nota? Tô, Selma. Eu falava, tem certeza, Tião? Não tô, então deixa eu ver. Ele falava, não, você não vai ver nada. Aí tá, quando ele morreu, falei, agora nós vamos abrir o baú para ver o que existe dentro daquele baú. Aí lá eu encontrei um saco de dinheiro, de nota, e 2 latas de moeda. Ele não trocou. Por isso que eu achei, ainda tem o saco, eu queimei, eu fiquei com uma nota de cada. E a moeda ficou. A gente estava até conversando um pouquinho mais cedo, né? Falava que isso ali viraria um patrimônio, né? De uma coleção muito bacana que de repente hoje poderia até dar um dinheiro, né? Pela venda da coleção de notas, não é? Sim. Mas ficou bacana ali, né? Tem ainda algumas notas, né? Todas as notas que ele tinha no baú, eu fiquei com uma. Então lá em casa tem mais notas, entendeu? Eu fiquei com todas. Se o Tião tivesse vivo hoje, Selma, qual seria a idade do Tião? 90 anos. Estaria fazendo 90 anos esse ano. 90, porque ele, quando morreu, ele ia fazer 65, ele ia se aposentar. Porque ele nasceu dia 29 de março de 31. E ele morreu no dia 9 de março de 96. Então ele ia fazer naquele mês 65 anos. Ele estava feliz porque ele ia se aposentar. Ele falou, Selma, você é mais um dinheirinho que vai entrar. Mas aí ele não viu a cor desse dinheiro. A causa mortes do Tião foi o quê? Eu acho que ele infartou. Porque foi infarto. Foi infarto. Foi. E foi no dia 2 de março, no dia, até aí a mamãe me acordou, eram 6 horas da manhã. Ó, Tião não está bem. Aí levantei, peguei ele e vim no hospitalzinho aqui. E no que eu cheguei no hospital, aí estava dando também a notícia da morte dos Mamonas Assassinos, no mesmo dia. Aí teve um dia que eles bateram na pedreira lá. Então ficou até marcado por causa disso. Um dia que os Mamonas também morreram, o dia que ele entraram no Tião ali. Aí ele deu, acho que durante a semana, ele foi dando parada cardíaca. Mas ele não morreu antes, porque estava esperando ela vir visitar ele. Ele tinha era muito ligado a ela, porque ele via muito na casa dela. A mamãe estava sempre lá, estavam sempre lá. Então tinha muita ligação. Ele com a minha irmã Liana tinha muita ligação mesmo. Então, aí ele não morria. Aí ela veio no sábado. Ela veio, após a visita dela, ele veio a falecer. Então estava esperando a visita dela para poder partir. Bacana. E se ela demora talvez 1 ano, talvez ficaria ali 1 ano. A gente não sabe, né? Pela expectativa que era. Então, os médicos falavam também. Porque eu não queria vir no hospital. Aí eu fiquei adiando, para não vir ver ele. Aí nesse dia eu falei, não, eu tenho que ir lá ver ele. Eu vim. Aí quando eu cheguei, eu comecei a chorar, saí da sala. Aí depois entrei novamente. Aí eu falei, Titião, sou eu, Liana. Aí ele mexeu assim com a boca, querendo falar comigo, e a perna. Aí eu fui embora, falei com a minha mãe, de hoje ele não passa. Aí nós conversando na cozinha, o meu primo Ronaldo, que tem um bar na estação,
Chegou no portão, chamou Alvin. Aí falou que tinha acabado de falecer. Bacana. E como é que é o nome dela? Dona Eva, conta aí um momento importante que a senhora teve vivendo ao lado do Tião. Conta alguma novidade, alguma curiosidade que a senhora domina, conhece da vida do Tião. Bem, eu não tive muito contato com ele, né? Porque a gente mora em Petrópolis, ele aqui. Mas, assim, a gente estava sempre assim junto, que às vezes tinha um aniversário ou qualquer coisa que tinha lá em Petrópolis, na casa da gente, ele estava junto com a gente. E o que a gente guarda dele, né? Ele tocando a sanfoninha dele, não é mesmo? E aquela alegria que ele tinha, né? Oferecendo cerveja para os sobrinhos. Então, o que a gente guarda dele é isso aí, né? Era uma pessoa bem alegre. Era uma pessoa bem alegre, isso mesmo. Isso é muito bacana. Muito bem, com muito carinho, né? É isso que a gente guarda dele. E estava sempre com a gente. Toda festinha que tinha, ele estava lá, gostava de ajudar. Bacana. Da nossa geração, não tem um que não lembre do Tião, né? Ô, Selma, tem uma curiosidade assim do final da vida, da última frase que o Tião pronunciou. Pode contar pra gente essa frase? Como é que foi esse momento? Foi isso aconteceu comigo. Ele estava já umas 2 ou 3 semanas já doente, né? Ele ficou sem andar. Ele até ficou sem trabalhar. Aí Alvin chegava do serviço, que dava o banhozinho nele, e o resto eu fazia movimento com ele, com o meu corpo. Eu botava ele na frente, abraçava ele pela barriga e andava com ele, que ele estava sem movimento nas pernas. Aí um belo dia estava chovendo. Isso foi antes dele entrar em coma. Ele virou para mim, alguém acabou de dar banho nele, botou ele na cama. Aí ele me gritou: Selma, vem cá. Eu falei: o que tu quer, Tião? Aí ele falou para mim assim: eu queria que tu me levasse para ver a chuva. Aí eu te levo. Levantei ele da cama, levei ele com o meu corpo até a janela. Aí ele virou para mim e falou assim: tá chovendo. É a última chuva que eu vejo. E no outro dia ele entrou em coma. Foi uma coisa muito triste, né? Que ele parecia que estava adivinhando que seria a última vez, e realmente foi a última vez que ele viu a chuva. Bacana. É muito interessante a gente ver que tem uma história muito significativa, né? Uma pessoa que deixou um legado, né? na vida de São José do Vale do Rio Preto, quando foi proposto fazermos essa homenagem ao Tião. Na hora eu aceitei, né? Porque a Solange chegou para mim, nós poderíamos comemorar a Semana do Folclore com uma exposição sobre o Tião, né? E com certeza é com imenso carinho que nós prestamos essa homenagem, né, ao Tião, por ter sido essa figura tão marcante na nossa vida, na infância de muita gente. Nos alegrou muito com as charadas que estão aqui e que podem ser visitadas e lidas, né, por todos. E tenho certeza que isso vai ficar marcado, é um registro que fica para a história, né, para a cultura de São José do Vale do Rio Preto. Era uma pessoa que não detinha o conhecimento das letras, mas tinha uma habilidade fantástica em lidar com o discurso, né? E conseguia produzir excelentes textos que ficaram registrados nos anais de livros, né? Que o próprio Cláudio Daurino produziu, e está na história, né? Isso é muito bacana. Então, agradecemos vocês por estarem aqui conosco, por vir prestigiar esse momento, né? Seguidores do São José Nil, é um prazer a gente estar aqui. Agradecemos ao Braulio por esse momento, né? E não deixem de assistir essa entrevista no canal São José News, editado pelo Braulio.